Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre velocidade e também classificar os tipos de movimento. Vamos lá comigo. Queridos, o que é velocidade? Velocidade é a taxa de deslocamento, ou seja, ele mede a rapidez de um objeto. Isso é dado basicamente pelo deslocamento, velocidade é igual a deslocamento sobre o tempo. Lembrando daquela definição de que nós temos que deslocamento está relacionado a uma trajetória, que tem um marco inicial, ou seja, uma origem, existe uma orientação e através dela nós temos posições, que vão ter posições iniciais e finais, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as unidades. As unidades mais utilizadas aqui é o quilômetros por hora e o metros por segundo. Se eu trabalhar em quilômetros por hora, eu tenho que lembrar que o meu deslocamento é em quilômetro e o meu tempo é em hora. Essa é uma chamada unidade usual. E se eu tiver metros por segundo, eu tenho que lembrar que o meu deslocamento tem que ser em metros e o meu tempo tem que ser em segundos, certo? Beleza? Agora eu posso lembrar o seguinte, existe uma relação de conversão entre elas, certo? Se eu, por exemplo, aqui quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quiser fazer o oposto, ou seja, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Tranquilidade? Show de bola! Nós temos a chamada velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média, meus queridos, ela é definida como o deslocamento, a distância, o deslocamento envolvido sobre o tempo necessário para percorrê-la. Ou seja, a velocidade média é igual posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Enquanto que a velocidade instantânea é velocidade em um pequenino intervalo de tempo, ou seja, quase tendendo a zero. É a velocidade naquela posição, diferente da velocidade média que pega todo um percurso, a velocidade instantânea pega apenas uma única posição. Então, isso é dado basicamente por velocímetros ou outras maneiras da gente trabalhar aí com equações, gráficos e tudo mais. Bem, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Nós temos de Paranaguá a Curitiba. Então, eu vim aqui no Maps e fiz isso. Eu vim lá da BR, da Avenida Senador Atílio Fontana, lá do Parque São João, certo? E estou vindo para a BR-277, para o Jardim Botânico, certo? Então percebam que isso aqui está orientado conforme as instruções aqui do Google Maps, certo? Então, de acordo com ele, eu vou ter aqui 1 hora e 7 minutos percorrendo 84 quilômetros, ok? Então percebam que nessa situação aqui, na verdade, nós estamos a favor da trajetória, certo? E por que isso? Por causa que, se você for analisar, nós partimos do quilômetro zero lá de Paranaguá e estamos vindo para o quilômetro 84 aqui em Curitiba, ou seja, nós estamos a favor da trajetória. Se você quiser, você pode calcular a velocidade média nessa situação, certo? Que seria posição final, 84, menos posição inicial, 0, dividido por 1,2 de hora. Eu fiz uma conversão lá daqueles 10 minutos aproximadamente em hora dividindo por 60, que dá 0,2. Ou seja, se eu dividir isso aqui, eu vou ter aproximadamente 70 km por hora. E eu posso classificar isso como movimento progressivo, por duas razões. Porque eu estou me afastando da origem, ou seja, do quilômetro zero de Paranaguá, e eu estou no movimento progressivo, porque a velocidade também foi positiva. Ok? Agora nós temos o sentido oposto, por exemplo, saindo lá do Jardim Botânico e indo para Paranaguá. Eu fiz aqui uma continha, eu dei a mesma distância, como é óbvio, certo? Só que nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos contra a trajetória, então perceba que você está indo contra a posição, ou seja, você partiu da posição 84 km e está chegando na posição 0 km. Certo? E se você fizer os cálculos aqui certinho, tu vai perceber o seguinte, velocidade média vai ser posição final, 0, menos 84 km, dividido pelo tempo, que eu sei que é 1,2. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou achar aproximadamente menos 70 km por hora. E esse movimento ele é retrógrado, porque eu estou me afastando do eixo. Ok? Bem, nesse vídeo, nós falamos sobre velocidade e classificamos o movimento. Espero que tenham gostado. Até breve!